Falaram para ela que não precisa de vacina, só para quem vai para a área de risco. O que eu faço para tomar a vacina da febre amarela? Pois é, minha amiga, eu não sei o que você faz. Vai lá e mente, né? Vai lá e mente, como muita gente está fazendo com medo da febre amarela, vai lá e mente. Conta uma mentirinha, uma chamada mentira inofensiva, né? Aquela mentira inofensiva. Eu vou viajar eu vou ali em Atibaia. Atibaia é 120 quilômetros aqui pertinho, e é em área de risco. Eu vou ali em Atibaia, mente, assina o papelzinho lá, né, assina aquele papelzinho que eles estão pedindo para assinar lá e toma a vacina. Quem vai fazer? É isso que tem que fazer, é o que está todo mundo fazendo, morrendo de medo da febre amarela, não tem outro jeito. 11h53, ponto final no A Voz do Povo de hoje para estabelecer o colóquio com Caio Bortolã. Caio Bortolation está chegando por aqui. Bom dia, Ivan. Bom dia, tudo bem? Bom dia para todo mundo que nos ouve e vê. Ivan, eu sou contra qualquer tipo de mentira, mas eu entendo os seus argumentos. É uma mentira inofensiva. Aquela mentira que não faz mal para ninguém. Eu não recomendo a ninguém que minta em hipótese nenhuma. Eu não minto. Todas as vezes na vida que eu quis contar uma mentirinha que fosse, eu me embananei. Mas eu preciso dizer a você que, mesmo não gostando de concordar com o que você diz, eu preciso concordar com o que você diz por duas razões. Porque você tem uma sensibilidade junto a seu público muito maior, por exemplo, que a minha. Eu gostaria de entender tanto de povo quanto você. Você entende mais de povo do que eu. E eu me miro no seu exemplo e tento aprender com você todos os dias aqui, porque o nosso foco é o povo. O que nós dissemos ontem? Que o nosso discurso está alinhado com a sua necessidade. Nós não faremos deste veículo multiplataforma, nós não faremos deste veículo um veículo oficial da propaganda do governo do Botion. Nós não faremos. Outros veículos podem ser veículos oficiais da propaganda do Botion. Nós não seremos. Outros veículos podem estar alinhados com o discurso do prefeito e dos seus pares. Nós não estamos. E eu quero crer, aliás, eu tenho absoluta certeza que você, com a sua experiência e com a sua sensibilidade desenvolvida ao longo de tanto tempo, tratando com o povo, tem toda a razão. Não quando você fala para que as pessoas mintam, mas quando você diz que as pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo, Ivan. Claro. E as pessoas podem ter medo. O Mário Botion pode tirar do povo o ovo de Páscoa da criança pobre, pode tirar do povo o transporte gratuito para pais e mães e deficientes, pode tirar a farmácia popular, pode cortar a distribuição de remédios, pode ser desatento como é a questões sociais, a questões que implicam na vida do povo mais pobre, mas o Mário Botion não pode tirar do povo o direito, primeiro, de se indignar, né? Nós temos percebido isso todos os dias aqui, é impressionante a indignação das pessoas com esse governo. Segundo, o direito de uma mãe, principalmente da mãe, né? A mãe é mais sensível até do que o pai. O direito de uma mãe, o direito de um pai, o direito de um avô ou de uma avó, de terem medo da febre amarela, Ivan. Claro. Esse direito, esse prefeito Mário Botion, que tirou tanta coisa do povo de Limeira em apenas um ano, que passou a tesoura numa série de benefícios para o povo pobre, que deixou pior a vida do povo pobre, que piorou a vida do povo pobre aqui em Limeira em apenas um ano, ele não tem o direito de roubar das pessoas, tomar das pessoas a capacidade de indignação que as pessoas têm. E o medo, a preocupação e o zelo que um pai e uma mãe, principalmente uma mãe, tem da febre amarela. Aí eu sou obrigado a concordar com você. Eu não acho que as pessoas devam mentir no posto de saúde, mas acho que as pessoas têm razão. Sabe por quê, Ivan?
Porque a febre amarela, lamentavelmente, a Limeira não é área de risco. São Paulo capital, Ivan, também não deveria ser, afinal de contas, São Paulo não está cercada por matas, não é uma área silvestre, ou é? Não. Ou é? Capital paulista? Capital paulista, não é. Não, de jeito nenhum. São Paulo fechou o seu jardim botânico e fechou o seu zoológico por conta de suspeitas da febre amarela. São Paulo, capital, a selva de pedra, aquela cidade construída de cimento e ferro, que pouco tem de verde, que pouco tem de natureza. Fechou, notícia de hoje de manhã, Ivan. Fechou o seu jardim botânico e fechou o seu zoológico. Aí os caras vêm na televisão e falam assim, não entre em pânico. Como não entra em pânico, cara pálida? Eu tô em pânico. Se esse negócio fugir de controle, para fugir de controle da mão dessa gente é rapidinho, porque essa gente não tem controle de nada. Limeira não tem secretário da saúde, Ivan. Limeira não tem. Limeira tem um financista. Um financista. Para ser generoso com ele, não é? Um financista como secretário da saúde. Olha, Caio Bortolano, eu estava falando aqui para os amigos ouvintes, Atibaia está aqui, ó. Na esquina de Limeira. Você pega aqui a Anhanguera, faz o contorno ali na rotatória ali em Campinas, pegou a Dom Pedro, você está em Atibaia. A 120 quilômetros daqui. Mariporã tem menos de 30 quilômetros de Atibaia. Ivan, mesmo que a gente não queira e que não deva espalhar nenhum tipo de pânico, é impossível. Não, o pânico já está aí. É impossível, é impossível mais, não imaginar que a coisa está chegando perto da gente, não é, Ivan? É impossível não imaginar que a coisa está próxima da gente. E a gente, como não acredita nos políticos, como Limeira não tem secretário da saúde, não é? Que tipo de confiança nós podemos ter na Secretaria da Saúde de Limeira, que não tem nem secretário, num momento agudo como esse? Que tipo de confiança nós podemos ter? Nenhuma. Eu ficaria tranquilo, né? Ficaria tranquilo. O que eu falei aqui, às vezes eu sou tonto, você fala, eu agradeço as suas palavras, Caio Bortolão, mas não mereço. Porque às vezes eu sou tonto. Eu falei que eu sou tonto e fui tonto no ar, inclusive, aqui. Nesse microfone, diante desse microfone, eu fui um tontão. Porque na semana passada, conversando com o Fedato sobre essa coisa da febre amarela aqui em Limeira, né? Essa preocupação, o Fedato falou, olha, na segunda-feira o governo vai ver o que vai fazer para na segunda-feira, uma providência que vai tomar na próxima segunda-feira, por conta desse acúmulo de pessoas atrás da vacina. E o tontão aqui, né, achou, falei no microfone inclusive, poxa, eles vão pôr um médico lá, eles vão montar uma equipe para receber o povo, prestar informação, esclarecer, orientar, ver quem é que já tomou a vacina, olha, quem já tomou não precisa tomar de novo, enfim, prestar um serviço verdadeiro, correto, decente e digno que a população da cidade de Limeira merece. E o tonto aqui, acreditando nisso, falou no ar, no microfone. A minha surpresa ontem de manhã, o Fedato vai lá, não, aqui tem um papelzinho agora que o cara tem que assinar, assumindo como é que é a responsabilidade, como é que é o negócio. É uma ameaça que está lá no papelzinho, tem uma ameaça lá. Como quem diz, se você tomar a vacina, se você morrer em função de uma reação qualquer, a responsabilidade é sua. A responsabilidade não é nossa. Por isso que eu falei da mentira, falei para as pessoas mentirem, porque o papelzinho pede que você diga lá se você vai viajar para ela, porque quem que vai se vacinar, eles só dão vacina em quem diz que vai viajar. Se você chegar lá e falar eu vou viajar, eles têm que vacinar. Então eles pedem para você assinar no papelzinho sob risco de responsabilização criminal. Minta! Eu estou falando aqui, minta. Bota uma mentira, uma mentirinha inofensiva, bota uma mentirinha lá no papelzinho. Só que tem um aviso lá, olha só, tem uma ameaça lá no papelzinho. A providência que eles tomaram foi ameaçar o povo. Se você for lá e você mentir, você pode ser responsabilizado criminalmente. Eu não estou nem aí, se eu quiser tomar vacina é que eu não quero. Se eu quiser tomar vacina, eu vou lá e minto. Escrevo mentira no papel, falo que eu vou em Atibaia. Escrevo mentira no papel e toma vacina e pronto, acabou. Minha gente, o que me preocupa é que nós vivemos, não faz muito tempo,
uma epidemia de dengue sem precedentes no governo do Paulo Radiche. 40 mil pessoas ou mais infectadas e 20 mortes. Hoje de manhã eu tirava meu carro da garagem, eu moro num edifício de apartamentos, e a dona Dora, a nossa faxineira do prédio, olhava atentamente os ralos, porque ela morre de medo do mosquito da dengue. Com razão, dona Com Dora? razão. Aliás, dona Dora tem tanta razão. Dona Dora teve dengue em 2010. O auge da dengue aqui em Limeira foi em 2014, mas pessoas foram picadas pelo mosquito antes disso e depois disso também, né? A dengue teve a explosão de 2014 e os casos diminuíram muito em função de um trabalho muito bem feito pelo Luizinho do PT, né? Que esse pessoal que dá suporte ao Mário, os ricos e os milionários aqui de Limeira não vão admitir jamais, mas o Luizinho do PT fez um trabalho muito bom e depois disso os números da dengue despencaram em cerca de 85%. Curiosamente, esse governo usava um texto que dizia: nós reduzimos os casos de dengue em 85%. Na verdade, não, é mentira. Vocês não reduziram em absolutamente nada. O governo passado é que reduziu os números de casos da dengue. Inclusive, o mesmo texto que o governo passado usava, esse governo usava também. Eu li aqui os mesmos textos que eu lia na época do Radiche, quando houve a queda no número de casos do mosquito da dengue, de pessoas infectadas pela dengue, era o mesmo texto que eu li aqui, quando a Prefeitura de Limeira anunciava aqui na Educadora. Eu li o mesmo texto, com os mesmos números. Quer dizer, o pessoal da Secretaria são, salvo engano, 20 pessoas. Eles não tiveram o cuidado de revisar o texto, de fazer um novo texto, de propor uma nova abordagem. Ctrl+V, Ctrl+C. Enfim, né? Usavam, mas a agência de publicidade é a mesma, né? Mas o secretário da comunicação não é. Então, o mesmo texto que era mandado na época do Paulo Radiche era mandado também na época, no primeiro ano do Mário Botion. Esse ano nem isso eles estão fazendo, provavelmente em retaliação à Rádio Educadora, porque a Rádio Educadora não faz o jogo deles, né? A Educadora não faz o jogo do poder. Então, como ela não faz o jogo do poder, ela naturalmente é retalhada e as verbas publicitárias não são repassadas à Educadora como são repassadas aos outros veículos. Mas isso é uma questão interna que não afeta em nada o desenvolvimento do nosso trabalho e não afeta de maneira nenhuma o nosso compromisso com a nossa audiência, que é o que nos mantém vivos e a cada dia mais fortes e a cada dia mais relevantes. É o compromisso honesto com o nosso público. É isso que nos torna a cada dia mais fortes, mais relevantes, mais respeitados, nos mantém vivos e cada vez mais saudáveis na nossa missão de defender o povo. Mas houve, voltando ao assunto, uma queda drástica no número de casos de dengue, o que não tirou o medo, o receio da dona Dora, que foi picada pelo mosquito em 2010. Quem já teve dengue, eu já tive familiares com dengue, sabe o tamanho da encrenca, Ivan. Sabe o quanto é desagradável conviver com a dengue, ainda que nem sempre, graças a Deus, a dengue leve a óbito. Mas em alguns casos ela pode levar a óbito. Então, eu não vejo nenhum problema na excessiva preocupação das pessoas. Eu vejo, sim, que as pessoas se preocupam porque têm de se preocupar. E eu vejo um governo que não consegue sequer, o prefeito não consegue sequer um secretário da saúde, Ivan. Uma secretaria da comunicação que comunica com uma assombrosa ineficiência. Outro dia o secretário da comunicação estava lá organizando fila da vacina, Ivan. Vá. O secretário da comunicação organizando a fila da vacina, meu amigo. Tá de brincation? Tá de brincation with me. O secretário da comunicação, que deveria comunicar com eficiência, cuidar da comunicação, afinal de contas, só de funcionários a Prefeitura de Limeira gasta 1.300.000 por mês, por ano, com a sua Secretaria da Comunicação. Só com salários, Ivan, em 4 anos o Mário Botion vai gastar cerca de 5.200.000 reais com os seus funcionários
maioria deles comissionados da Secretaria da Comunicação. E esse povo que vai custar ao erário público 5 milhões e 200 mil reais, esse povo não trabalha direito, Ivan. E o secretário vai organizar a fila. E aí, quando a população fica preocupada... Em pânico? Em pânico, o que nós temos de fazer? Dar razão para o povo. Claro. Dar razão para o povo. Está em pânico, o meu amigo está em pânico com razão. Quando eles dizem não entre em pânico, aí que eu entro em pânico. Então, o que você falou agora, estava vendo a notícia aqui, o zoológico e 2 parques fechados. E eles falaram outro dia para eu não entrar em pânico. Estamos falando de São Paulo. São Paulo. Que tem secretário da Saúde. São Paulo. E eles falam e que pra tem gente um não entrar em orçamento pânico. muitíssimo maior do que o orçamento aqui de Limeira, né? Sim. Quer dizer, esse negócio... O que eu queria saber, Caio, é o que o governo municipal, qual é o plano do governo municipal, porque, veja, se nós... a gente tem que pensar no pior. A gente tem que trabalhar para construir o melhor, mas a gente tem que pensar no pior. Sim. Mas não pode ser burro de não pensar no pior, né? Porque a lei de Murphy está aí, né? Então, tudo bem, fizeram um papelzinho lá, ameaçando quem vai tomar vacina, tá? E o resto que vocês fizeram? O que mais fizeram? Por exemplo, Mariporã, outro dia, quando a coisa se instalou, a crise se instalou em Mariporã, o Ministério da Saúde, vamos mandar vacina para Mariporã, manda vacina para Mariporã. Pô, os caras não estavam dando conta, não tinha estrutura para atender. Então, o que eu queria saber é o seguinte, o que está sendo feito? Há algum trabalho sendo desenvolvido no município? Por exemplo, que trabalho está sendo... Porque o que aconteceu... Ivan, o Luizinho, que trabalho, Ivan? O Luizinho a do cidade PT, não tem secretário da saúde, Caio, Ivan. o Luizinho do PT, eu não esqueço, eu falei várias vezes com o A Luizinho cidade do PT não tem sobre secretário a da crise saúde. da dengue. O Luizinho do PT, várias vezes, aqui nesse programa, o Luizinho do PT responsabilizou, ele falou neste microfone, responsabilizou hospitais por conta de várias das mortes que ocorreram. O secretário da Saúde responsabilizou. Então, eu digo o seguinte, os médicos estão preparados porque há uma confusão de sintomas entre dengue, zika, chikungunya. Confusão não. Para o médico não é... Isso pode ser confuso para nós, mas para o médico há uma semelhança, né? De sintomas entre dengue, chikungunya, zika e febre amarela. E febre do carrapato. Teve gente que morreu de febre... O cara morreu de febre do carrapato, estavam achando que era dengue. São sintomas todos muito parecidos. Mesmo um médico pode se confundir com isso, porque a gente não está acostumado, o médico não está acostumado a lidar com isso. Febre amarela aqui em Limeira, não tem caso de febre amarela em Limeira desde quando? Um médico que atua em Limeira há 40 anos nunca viu um caso de febre amarela. O que está se trabalhando nesse sentido aqui na cidade? Ivan, tem um papelzinho lá ameaçando o cara. Você está falando de planejamento. Eu estou falando de planejamento. O prefeito de Limeira, nos últimos 3 meses, porque o antigo secretário ficou um mês de férias. O mês de dezembro, Limeira já não tinha secretário. Janeiro, Limeira passou sem um secretário. Eu vou repetir. O secretário interino é um financista. É alguém que vem da área financeira. Ele entende disso. Salvo engano, ele fez carreira no banco. Ele entende disso. Entende da vida de financista. Sei. De empréstimos. O que o banco faz, não é isso? Opa. É disso que ele entende. Com aquele jurinho bacana. É disso que ele entende. Então, ele está tapando um buraco. E aí não dá para dizer que ele não seja voluntarioso. Mas acontece que o atual interino da saúde é alguém que caminha com o Mário Botion desde a década de 90, porque o Mário Botion, nós dissemos isso aqui mais de uma vez, se preparou para ganhar uma eleição. Era sonho do Mário Botion ser prefeito de Limeira. Ele sonhou com ser prefeito de Limeira muito mais do que sonhou com qualquer outra coisa na vida. E ele conseguiu. Ele elegeu-se prefeito de Limeira no primeiro turno, ganhou a eleição no primeiro turno. Ele estava preparado para ganhar uma eleição. Chegou o momento dele, ele ganhou a eleição. Faltou, Ivan, se preparar para ser prefeito. Ele se preparou para ganhar a eleição. Mas parece não ter se preparado
para ser prefeito. E há uma diferença enorme, abissal, entre estar preparado para disputar uma eleição e ganhar uma eleição, como ganhou legitimamente com o voto popular, e estar preparado para governar uma cidade. Há uma enorme diferença. Há uma enorme diferença. O prefeito de Limeira não consegue alguém para ocupar a Secretaria Municipal da Saúde faz 3 meses. E a crise com o Gerson Hansen, Ivan, pode apostar, é anterior a isso. O Mário Botion colocou um secretário da Saúde que durou 20 dias. E depois foi implorar para o Gerson Hansen, secretário do Silvio Félix, para que ele assumisse a secretaria. E depois não conseguiu mantê-lo, porque não fez as vontades do Gerson Hansen, sobretudo com relação à Santa Casa, que o Gerson Hansen detesta. Passado esse período, o Mário Botion não conseguiu, em 90 dias, em mais do que 90 dias, solucionar esse problema, Ivan. A dengue virá para Limeira? Se Deus quiser, não. A dengue fará vítimas em Limeira? Se Deus quiser, não. Isso acontecerá pelas mãos de Deus, naturalmente, mas não acontecerá pelo planejamento dos homens e pela eficiência de gestão desse governo. Quando um secretário interino da saúde vai organizar fila, sabe o que isso quer dizer, Iva? Que ele está disposto a trabalhar, que ele não é vagabundo, que ele é voluntarioso, que ele é um soldado do governo. Quando o secretário da comunicação vai organizar fila, sabe o que isso quer dizer? Que ele é trabalhador, que ele não é vagabundo, que ele é voluntarioso, que ele está dando o seu quinhão de participação. Essa é uma leitura. Para o governo. Essa é uma leitura, mas há outras. Mas isso quer dizer fundamentalmente, sabe o que, Ivan? Eles não têm a menor ideia do que fazer. Eles estão perdidos. Então, olha, conte comigo, eu vou fazer o que for preciso. Eu organizo fila, mas eu não comunico direito para a população. Olha, eu vou organizar fila, mas na minha condição de interino, eu não vou chamar uma entrevista coletiva, por exemplo, e não vou atender bem, como não está atendendo bem a imprensa, que são os olhos e os ouvidos da população. Então, por um lado, muito boa vontade, são voluntariosos, são trabalhadores, estão lá, soldados do imperador Botion. Por outro, estão perdidos. Estão perdidos. É a leitura que eu faço. Agora que você me falou isso, como é que é? O secretário da comunicação estava organizando fila? Não, as imagens mostram isso, nós temos imagens disso. Então, está perdido. O governo está perdido. Por isso que eu estou dizendo, quando eles falam não entre em pânico, aí é que eu entro em pânico. Aí é que eu entro em pânico, porque esses caras estão perdidos, Caio. Eu estou falando, eu estava esperando uma providência para ontem lá, alguma coisa, alguma organização no atendimento das pessoas que vão lá buscar vacina. E o que eu vejo, um papelzinho com uma ameaça. Você será responsabilizado criminalmente por aquilo que você escrever aqui. Uma ameaça. O cara foi recebido, o cara vai buscar uma vacina lá e é recebido com uma ameaça. É lamentável, né? É lamentável. Tá perdido. Os caras não sabem o que fazem. Perdoai-os, pai. Eles não sabem o que fazem. E quando a gente espera alinhamento dos governos, inclusive, né? Porque os governos municipais deveriam estar alinhados nesse momento com o governo estadual, né? Para que houvesse, em havendo um entendimento geral, uma estratégia do que fazer nesse momento para conter o avanço da febre amarela. E você sabe o que eu fico pensando? Que, por sinal, é coisa de país subdesenvolvido, é típico do Brasil, né? Como foi a dengue, coisa de país subdesenvolvido. E você sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando no seguinte, eles devem ter feito uma reunião, né, de várias pessoas. Eu fiquei imaginando a cena. Imagine numa sala, lá num ambiente qualquer, ao redor de uma mesa, com água gelada, cafezinho e tudo mais, né? Um monte de gente. O que nós vamos fazer? Que providência nós vamos tomar? Aliás, nada contra, né? A água gelada e o cafezinho. Não. São os menores problemas. É porque são coisas básicas dessas reuniões, né? E eu fico imaginando aquele monte de gente lá, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos proceder e tal? Pensando, e saiu isso, um papelzinho.
Saiu disso, dessa reunião de um monte de gente desse governo, saiu isso. Um papelzinho, vamos fazer um papelzinho ameaçando o povo. Quem sabe o povo fica com medo da nossa ameaça, vira as costas e vai embora para casa com medo, né? Olha a capacidade desse governo de planejamento. A que nível chegou? O que cala fundo no meu coração é a falta de sensibilidade humana do governo, que é comandado pelo Mário Botion, né? Porque o governo é a cara do chefe, né? A empresa é a cara do chefe. O governo é a cara do prefeito. O governo do estado é a cara do governador, né? Dizem até que, fazendo uma analogia, quando o cachorro convive muito com o dono, cachorro e dono ficam parecidos, né? Ô, louco, Então, certamente a prefeitura tem a cara do prefeito. E o prefeito demonstra uma falta de sensibilidade com as pessoas mais pobres e mais necessitadas, que dá medo, Ivan. Dá medo. Dá medo. O governante tem de ser sensível às questões do povo. Não, mas o governante sensível está difícil, né? Estava falando aqui que as democracias estão... Por que no Brasil hoje há uma grande parcela do eleitorado querendo votar no Bolsonaro, cujo discurso... Qual é o discurso do Bolsonaro? Vou dar tiro e vou dar porrada. Vou resolver na bala, vou resolver na porrada. Esse é o discurso do Bolsonaro para os... Que não é muito discurso... Não é muito diferente do discurso do PT, né? Porque você vê, Porto Alegre amanhã vai ter aeronáutica, a Força Aérea, vai ter patrulhamento para tudo que é lado, para evitar que a Gleisi Hoffmann, que é a promessa da Gleisi Hoffmann, que caso o Lula seja condenado, vai morrer gente, não é? Não mistura as coisas. Para evitar que morra gente. Não mistura as coisas. O discurso do Bolsonaro, do candidato Bolsonaro, para resolver os problemas do país é na base do vou meter bala, vou dar porrada. Né? E o discurso da Gleisi Hoffmann é: se condenarem o Lula, vai morrer gente. Não, mas é outra... Não, para com essa bobagem, Caio Bortolano. Pelo amor de Deus. É outra coisa, estou falando de outra coisa. Estou falando de discurso de candidato à presidência da República. Qual é a proposta? Mas o Lula é candidato a presidente da República. Você está falando do julgamento do Lula, eu estou falando de eleição. Eu estou falando de uma coisa... Nós estamos falando de discursos violentos. A Gleisi Hoffmann disse que se ele for condenado, vai morrer gente. Estou falando... Isso que a Gleisi Hoffmann falou, você precisa entender o contexto da coisa. Por que ela falou uma bobagem? Por que uma mulher... Eu não acredito que a Gleisi Hoffmann seja uma mulher tão ignorante quanto essa frase dela. Pois não mas é uma frase que ela Por que uma pessoa que é senadora da República, por que uma pessoa com a capacidade que ela tem pronuncia uma frase desta idiotice, né? Pronuncia uma idiotice dessa? Ora, tudo isso faz parte de um contexto, Caio, para chamar a sua atenção, por exemplo, para você ficar indignado, para você ficar aí falando... Sabe? Tudo isso é para chamar a atenção para aquele troço. Entendi. Tem contexto só para o PT, não tem contexto para o Bolsonaro. O Bolsonaro não pode falar também dentro de um contexto. O contexto do Bolsonaro é um outro contexto. Nós estamos falando de uma situação que é o julgamento do Lula. Você está falando da situação que é o julgamento do Lula, é uma outra situação, outro contexto completamente diferente, de uma campanha para a presidência da República em que aparece um candidato... Estou falando de discurso de ódio dos dois lados, só isso. Tá bom, mas são contextos absolutamente diferentes. Em que aparece um candidato à presidência da República com um discurso de vou resolver os problemas do Brasil na base da bala e da porrada. É um cara com um discurso mais ou menos por aí. Claro que eu estou, evidentemente, que forçando um pouco a barra, mas é mais ou menos por aí que o Bolsonaro, assim que o Bolsonaro se apresenta para resolver os problemas do país na presidente da República. E o Bolsonaro não é diferente de outros tantos candidatos aí mundo afora. Isso é uma demonstração de que as democracias estão derretendo, que as pessoas não acreditam mais na democracia, infelizmente. E por quê que não acreditam mais na democracia? Porque não tem mais gente com sensibilidade, com capacidade de compreender, Caio. Veja, estou falando aqui o caso de Limeira é um grande exemplo disso. Não tem mais gente com capacidade para entender os sentimentos da população, os sentimentos do povo. Quer dizer, se sentaram lá ao redor de uma mesa, discutiram, acho que o fim de semana inteiro, o que fazer, o que faremos na segunda-feira, e tiveram uma ideia genial, brilhante. Vamos levar para lá um papelzinho com uma ameaça para o povo.
Ameaça de responsabilizar o cara que vai querer tomar vacina lá criminalmente. Olha a capacidade dessa gente. Como foram as filas hoje pela manhã? Eu gostaria. Não, hoje não teve fila. Hoje não teve fila. Tinha vacinação. É amanhã. Hoje segunda, não teve. quarta Amanhã. e sexta. Muito bem. Segunda, quarta e sexta. Eu gostaria, Ivan. Mas segunda já teve uma diminuição. Não sei se foi por conta da ameaça ou se foi por conta daquela notícia de que pessoas morreram depois de tomar a vacina. Tomaram a vacina e houve uma reação. Não sei se foi por conta daquilo ou se foi por conta da ameaça de responsabilizar alguém. Já houve uma diminuição na segunda-feira. Quer dizer, eles conseguiram alcançar algum objetivo. Mas a custo do quê? Em vez de realizar um planejamento, uma ameaça. Vão ameaçar o povo. Mas a gente manda um papel lá dizendo que o cara vai ser responsabilizado criminalmente. Participe dos nossos programas. O colóquio está terminando. Daqui a pouco começa o Educadora Meio-Dia e pelo WhatsApp da Educadora, pelo Zap da Educadora, você manda mensagens de texto ou voz. Você deixa os nossos programas, a sua participação deixa, você conosco deixa os nossos programas muito melhores. Ontem eu atendi muitas mensagens, certamente hoje atenderemos outras tantas acerca das coisas da nossa cidade. Nós estamos aqui para contar as histórias com H e não com E da nossa Limeira. Para terminar, Ivan, o Santos perdeu ontem para o Bragantino. Eu falei bem do Rodrigão, que ele fez um golaço na primeira rodada. Perdeu um pênalti. Bateu um pênalti. Mas deixa eu falar para você. O Rodrigão é um centroavante que você... Ele é um tipo, assim, humano meio grotesco, né? Sim. Né? Ele é um meio grotesco. Ele é um Aloysio Chulapa piorado, né? Então, bem piorado, então, né? Ele passa essa impressão. Mas se você vê o Rodrigão jogar bola, o Rodrigão ele não é aquele centroavante trombador grosso. Ele não é ele sabe jogar bola, ele tem habilidade. Ele sabe fazer passe. Não, é diferente. Agora, ele deixou a habilidade dele lá na Paraíba. Aqui. Ele tem que buscar agora. Vai na Paraíba e busca. Assistir um pedaço do jogo, sim. Ele tem habilidades. O Caio, parece bobagem que eu vou falar aqui, né? Claro que eu não estou satisfeito com a derrota do Santos, mas eu achei muito bom que o Santos tenha perdido ontem. Porque o primeiro jogo enganou a gente. O primeiro jogo em que o Santos ganhou por 3-0, o Rodrigão fez um golaço e tal, e coisa. Golaço. Deu gol aquela mais impressão, bonito assim, do Campeonato Paulista até aqui. Eu até falei aqui no ar, eu falei, puxa vida, pro Campeonato Paulista dá pro gasto. Aí ontem a gente viu que pro Campeonato Paulista, nem pro Campeonato Paulista vai dar pro gasto. Então o Santos precisa se reforçar rápido e bem, porque senão esse ano vai ser um ano terrível. Agora, eu não sei o que está pensando o Jair Ventura, não sei se a conversa foi por aí. Ontem ele falou assim, olha, eu preciso dar folga para alguns jogadores, porque já tivemos um lá que se machucou. Mas o departamento médico, departamento de fisiologia, não, mas eu estou imaginando... A tecnologia hoje funciona para isso, para evitar que o jogador arrebente na segunda rodada, na terceira rodada do campeonato. Não, mas eu não estou imaginando, não estou levando por aí. Eu estou levando pelo seguinte... Eu acho que o Jair Ventura já preparou o ambiente para o seguinte, vou mexer no time. Vou mexer. Não sei. E se o Jair Ventura viu o jogo do jeito que eu vi ontem, ele saca de imediato 2 jogadores. De imediato. O lateral direito lá, o Vitor Ferraz? O Vitor Ferraz e o Renato. De imediato saca esses 2. Porque ontem eu falei aqui da crônica esportiva, como a crônica esportiva é burra, e a crônica esportiva é burra. Um cara um dia falou assim, um desses comentaristas da Globo, um dia falou assim, o Renato, ele joga de uma maneira tão vistosa que parece que joga de terno. E agora todo mundo repete isso. Todo mundo diz isso. Ontem o cara falou, o narrador do jogo falou, o Renato parece que joga de terno, de tão elegante que ele é. O Renato, ele fica dando toquinho pra cá, toquinho pra cá, toquinho pra cá, toquinho pra cá. Ele não produz nada pro time. Nada. E é toquinho pra cá, toquinho pra toquinho de 6 metros. Pô, assim até eu sou elegante e não jogar. Bota eu lá que desse jeito eu jogo. Eu quero ver um cara que produz pro time. O Renato não produz nada, tem que tirar do time. E esse Vitor Ferraz é outro toquinho daqui, toquinho dali, que não produz nada pro time. Então, o Jair Ventura, se ele viu o jogo do jeito que eu vi, ele já está preparando para sacar Renato e esse lateral direito aí que não produzem nada pro time. E precisa reforçar, porque senão nem pro Campeonato Paulista vai dar bom gasto. A Portuguesinha, de quem nós falamos ontem, infelizmente perdeu pro Flamengo, jogando num Canindé cheio. Perdeu pro Flamengo na Copinha. Mas jogão, hein?
Foi um belo jogo, né? 3-2 pro Flamengo. A luzinha honrou a vitória do Flamengo. O estádio de Barueri, mais uma vez, foi usado para o jogo São Paulo Internacional, que foi interrompido por causa das chuvas. E aí que a gente fala das novas arenas, porque as novas arenas têm uma drenagem muito melhor do que os estádios antigos. A despeito de Barueri ser uma arena relativamente nova, tem um sistema de para-raio muito melhor do que os estádios antigos. O estádio do Atlético Paranaense, por exemplo, fecha a cobertura do estádio. É um estádio totalmente coberto. Por isso que eu sou um defensor das novas arenas, onde é possível jogar a despeito de chuvas e de trovoadas. Em Barueri não é possível. No Pacaembu há problemas elétricos, hidráulicos, de segurança, de conforto para o público. Então essas arenas, elas são até bonitas, né? A Arena Barueri é bonita, o Pacaembu é lindo, é charmoso, mas não serve. Não serve para grandes jogos, não serve para grandes decisões, não tem servido nem para a Copa São Paulo. São Paulo vai disputar com o Internacional a outra vaga para a final, né? Já que uma vaga é do Flamengo. São Paulo que tenta novamente ser campeão da Copinha, Ivan. Vamos almoçar, Ivan? Eu vou, você não sei. Eu depois do programa. Então tá bom. Então bom apetite para você. Um abraço, bom até programa amanhã. antes do seu bom apetite e até amanhã. Boa tarde, educador.